Bem-vindos, leitores. Hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Romance 11, livro 18, do escritor norueguês Dag Solstad. Não conhecia esse escritor, tá? Encontrei por acaso andando numa livraria. A editora é a editora Numa, uma editora também que eu não conheço muito bem. Não conheço muito bem essa editora, não. E esse livro é um livro dos anos 90, essa obra, tá? Essa obra dos anos 90, mas essa edição de 2016. Eu acho que não tinham edições no Brasil, não é muito comum edições desse autor no Brasil anteriores a essa data, não. Pelo menos eu não conheço. É uma tradução feita direto do norueguês, e isso eu acho bastante importante. Isso também no Brasil se tornou algo mais comum de uns tempos para cá. Isso é muito bom. Essa capa, eu não entendi muito esse título, tá? Esse título eu achei um título bem diferente, bem estranho. É um título, assim, um autor bastante corajoso, bastante ousado, porque é um título que não é muito atrativo. Mas, para mim, a minha interpretação é de que esse título ele tem a ver, assim, com algo que ele chama muita atenção durante a obra, que é a questão da burocracia. Ele acredita que o processo burocrático seja um dos principais fatores de esvaziamento de sentido na vida do homem moderno. Então, aqui é muito comum em repartições públicas, em arquivos de repartições públicas, a gente ter classificações assim. Você tem a prateleira, o número da prateleira e o número da pasta de arquivo. São pastas de diferentes formatos. Eu andei muito em repartições públicas ao longo da vida e acredito que existam várias maneiras de guardar arquivo. Mas uma maneira bastante tradicional é essa. Você tem o número de prateleira, número da pasta, e existem outras divisões também. Mas, enfim, acredito que ele tenha chamado a atenção para isso. Vamos à questão do livro. O estilo desse autor. É um estilo, assim, bem seco, frases bem curtas, um pouco repetitivas. São um pouco repetitivas essas frases. Não é nenhuma revolução no estilo, não, mas é um estilo bem diferente. É um capítulo só. Não é apenas um parágrafo, mas só tem um capítulo. O livro vai do início ao fim sem ser subdividido em capítulos. Não é todo mundo que gosta disso, né? Mas, enfim, é assim que ele escreve. Repete algumas coisas, é um pouco repetitivo, como eu disse, mas ele não é cansativo até porque é um livro curto, tá? E assim, o estilo do autor com essas frases também, eu usaria uma expressão aqui, é curto e grosso. Ele vai muito, com muita precisão naquilo que ele está descrevendo. Até sem um sentido de cotidiano, de simplicidade muito grande na maneira como ele escreve. Ele vai usando as frases ali e descrevendo exatamente aquilo que ele quer. E apesar de parecer um pouco cansativo, ele tem um truque aqui que acaba prendendo a gente na obra. Porque quando a gente menos espera, há uma reviravolta na história. Quando a gente menos espera, acontece uma reviravolta. Então, por isso, o livro não é cansativo e a gente fica um pouco curioso para entender o que vai acontecer a partir dessa reviravolta. Bem, aqui a gente tem um homem de meia idade, que era um funcionário de ministério, então, assim, um burocrata, um economista burocrata, e ele está descrevendo aqui, ele está relembrando algumas coisas que ele fez. Tá? Ele abandonou a família e o filho de 2 anos por causa de uma amante. Ele conheceu uma mulher, se encantou por ela, acreditou que tinha encontrado um amor e, sem pensar 2 vezes, ele foi atrás dessa mulher. Na verdade, ele não gostaria de se culpar por uma omissão num ato que ele precisaria tomar. Então, ele não quer se arrepender de não ter tomado atitude. Por isso, ele toma atitude e acompanha essa mulher para uma cidadezinha pequena. Nessa cidadezinha pequena, ele acaba abandonando um emprego no ministério. Acredito que é um Ministério da Economia, não há um esclarecimento, mas provavelmente um ministério ligado a questões econômicas, e ele se candidata a um cargo muito importante nessa cidadezinha pequena, mas que não estava à altura do cargo dele. Mas ele não se importa com isso. Ele se candidata a esse cargo, causa uma certa rejeição nessa cidade, em função dele parecer alguém que estava roubando esse cargo daqueles que teriam direito por serem moradores de lá. Mas, enfim, e assim ele vai. Só que, como eu disse para vocês,
A questão burocrática é importante, o autor frisa isso, porque o homem moderno parece não encontrar sentido na vida, parece não ver sentido para aquilo que ele faz. E aqui esse personagem é um exemplo disso. Ele não vê sentido em nada, ele não consegue se conectar de verdade a nada. De certa forma, ele é uma espécie de homem oco. Ele quer esse sentido, ele quer esse significado, ele quer esse sentimento verdadeiro, mas na verdade quase tudo que ele faz é uma representação. Quase tudo que ele faz é uma representação, ele não sente de verdade. E isso atormenta ele. Ele está em busca de encontrar esse sentido. Tá? Ele está em busca de encontrar esse sentido. Então ele acaba fazendo algumas coisas diferentes. Por exemplo, ele entra para um grupo de teatro. E aí, para mim, aqui é a hora que o autor chama a atenção para isso. O homem moderno, asfixiado, esvaziado de sentido por essa burocracia muito onipresente na vida moderna, ele acaba buscando algum tipo de sentido e aí ele acaba representando papéis. E esse grupo de teatro que ele passa a frequentar junto com a nova mulher para mim, assim, a culminância disso. Tá? Ele está tentando ali, num último ato, encontrar um papel que ele possa ocupar. Um papel que possa ter sentido. Mas também não dá certo. Tá? E outro detalhe desse homem aqui, que ele toma decisões assim e não se preocupa com ninguém. Os personagens somem de repente. Os personagens somem. Ele abandona, por exemplo, o filho e a mulher no início da obra e eles somem da história. Depois ele abandona essa segunda mulher. Tá? Há um momento em que ele acaba abandonando essa segunda mulher. Ele não consegue se conectar, ele não consegue ver sentido. E aí, ele começa a tramar com um médico da cidade onde ele está morando, algo que ele faça um projeto de salvar esse sentido na vida para ele. Ou talvez a representação máxima, talvez o último ato de uma representação meio insana. Tá? Eu não vou falar o que é, eu achei até bastante estranho quando aconteceu no final, me surpreendeu, porque eu não esperava que fosse isso. Tá? Ele vai para o leste europeu em busca de médicos que possam ter assim menor controle, uma menor vigilância, que possam ajudá-lo nesse projeto que ele está planejando para trazer talvez um significado para a vida dele, tá? Talvez trazer um sentido. E aí eu não vou falar esse final, que eu espero que vocês leiam um livro. Tá? Enfim, é um final bastante estranho, bastante difícil, bastante surpreendente e bastante, assim, me deixou meio num primeiro momento eu até não estava gostando muito desse final, não. Mas aí a última cena eu achei muito bem feita, muito bem construída. Tá? Bem, um filho dele volta, esse filho que ele abandonou com 2 anos acaba procurando ele para estudar numa, numa universidade que tem, num centro tecnológico que tem nessa cidadezinha, que é o mais importante da região. E aí ele passa a conviver com esse filho. E aí ele passa a ver no filho, eu acredito que assim, a acentuação dessas características que ele próprio possui. É isso levado ao máximo. Um rapaz jovem, um rapaz que ele começa a perceber que é extremamente chato, que é extremamente vazio, que é extremamente fútil, que é completamente sem conteúdo. Então, assim, ele vê no filho, e isso até chama a atenção dele, ele vê no filho, assim, a consumação dessa falta de sentido do mundo moderno. Isso isso acaba não atrapalhando até o projeto que ele tem em mente, não. Tá? O projeto continua de peso, né? É óbvio, porque eu já até falei que isso acontece no final. Bem, enfim. Então, o livro é isso. Esses homens sem sentidos que estão buscando um tipo de sentido na vida e não conseguem encontrar. E qual a questão da burocracia? Qual a questão desse esvaziamento, desse desencantamento do homem com a realidade? Porque um homem lá no Neolítico, quando ele saía e caçava, era muito concreto que ele trazia o alimento para garantir a sobrevivência do grupo. Era uma coisa muito concreta, muito perceptível, muito prática, muito real. E o homem moderno, ele é muito só, ele necessita de muitas coisas que não são de fato necessárias. Né? Então, muita coisa que ele faz, ele acaba não conseguindo ver sentido. Aí, voltando à questão do homem do Neolítico, quando ele tinha que defender o grupo, que ele se envolvia numa batalha
corporal, aquilo tinha um sentido muito claro de proteger a sobrevivência do grupo. Eles tinham um significado e um sentido muito grande. E não tinha muito tempo também, talvez, né, para fazer essas reflexões que a gente fica fazendo. E aqui o personagem, ele busca uma reflexão na literatura. Ele busca na literatura um pouco de sentido. Ele cita aqui algumas obras, ele é um leitor como nós, embora ele não exista de verdade, mas esse personagem é um leitor como nós, porque ele está buscando um sentido e buscando livros diferentes também. E uma característica aqui desse canal e da minha convivência com vocês é apresentar alguns livros diferentes. Então, assim, ele se encanta por livros diferentes. Dá até para a gente encontrar uma referência literária aqui, ele citando alguns livros, algumas muito conhecidas, alguns filósofos muito conhecidos. Ele está fazendo uma releitura daquilo que ele já leu, sabe? Mas eu achei bastante interessante, eu gostei bastante da obra. Mas alerto vocês, porque ela é uma obra um pouco diferente. Como eu disse, de um capítulo só, dá também para ler de um fôlego só, porque não tem aqui nada muito original e muito inventivo, não. Nada muito assim, super diferente que acaba não agradando a todos. Né? Bem, enfim, sei que questão de gosto também, nem todo mundo vai gostar de verdade disso, né? Nem todo mundo gosta das mesmas coisas. Mas eu acho que vale a pena como uma referência. Outra coisa é o seguinte, esses homens ocos, quando ele escreveu isso aqui, né, a ideia de um homem oco é desde lá do Eliot, né, que a gente tem desde o início do século XX, a gente tem essa discussão, e aqui ele está falando no final do século XX, a gente já vive um momento diferente. Eu acredito que muita adesão das pessoas, essa adesão assim muito obcecada por seitas, essa adesão por grupos políticos extremamente radicais, por ideias radicais, eu acredito que seja um pouco do fruto, um pouco fruto desse esvaziamento de sentido, desse esvaziamento, desse desencantamento da realidade que o homem experimenta, e aí o ser humano procura esse sentido em coisas radicais, em grupos radicais, em seitas radicais. Eu acredito que seja um pouco disso. Acredito que possa ser um pouco disso. Mas, enfim, eu queria que vocês comentassem aqui, se vocês tiverem disponibilidade, o que vocês estão lendo, porque eu não tenho visto mais ninguém comentando sobre os livros que estão lendo. Eu fico feliz de ver que vocês estão lendo. Há, para mim, uma reciprocidade ao receber de vocês esse retorno, essa resposta daquilo que vocês estão lendo, daquilo que vocês estão fazendo, um pouquinho daquilo que vocês estão fazendo. Alguém já assistiu o filme da Barbie? Alguém já teve a curiosidade de ir ao cinema assistir o filme da Barbie? Se eu tivesse perto de um cinema, eu iria assistir. Não iria de rosa, porque eu acho que eu não tenho nenhuma peça rosa para eu usar, né? Mas eu gostaria de assistir, porque criou-se uma polêmica muito grande ao redor do filme, e eu, às vezes, vou ao cinema, mas só quando eu saio para visitar os meus filhos. E agora, eles estão de férias aqui em casa, então nem tão cedo eu poderia ir ao cinema agora, né? Já voltei a trabalhar, então assim, as coisas agora ficam mais difíceis. Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.